Olá, mais uma vez por aqui. Meu nome é Sol. Hoje eu vou deixar aqui para vocês uma das principais leis do universo. E eu decidi falar sobre as leis porque os Abraham falam muito para a gente, né, sobre as leis universais. Eles falam que se a gente entender e colocar na nossa vida essas leis, com certeza tudo irá fluir maravilhosamente bem para a gente. Então hoje eu vou deixar aqui a lei do mentalismo que está aqui no livro Caibalion e fala o seguinte: este princípio contém a verdade que tudo é mente. Explica que o todo, que é a realidade substancial que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sob o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, numa palavra, sob tudo que tem aparência aos nossos sentidos materiais. É espírito, é incognoscível e indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita e universal. Ensina também que todo mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeito às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, movemos e temos a nossa existência. Então, isso quer dizer que todo esse mundo, tudo que existe aqui, nada existe realmente, ou seja, não existimos, só existimos na mente do todo. Tudo que existe, tudo, o universo, tudo existe na mente do todo. É como se o todo estivesse imaginando, né? Estivesse fazendo uma visualização, vamos assim dizer, de tudo que está aqui. E da mesma forma, nós criamos. Olha que coisa mais interessante. Quando a gente se depara com a informação assim, a gente pensa nos ensinamentos dos Abraham e faz todo sentido. Porque o que os Abraham ensinam para a gente é exatamente isso. Não só os Abraham, né? Mas também N ensinamentos que tem por aí, inclusive o livro Caibalion, que é muito antigo, acho que tem assim uns 100 anos ou mais, nos ensinando, nos passando sobre as leis do universo, sobre quem somos, sobre quem é Deus. Então, todas as vezes que a gente para visualizar algo que a gente quer, todas as vezes que a gente pensa em algo, nós estamos criando mentalmente. E um exemplo disso, de como a gente cria mentalmente, podemos falar, um carro, por exemplo. O carro, para que ele chegue na concessionária, primeiro é preciso alguém pensar nesse carro, pensar em todos os detalhes, como que ele funcionaria, para que ele serviria. Então a pessoa colocaria no papel, né? Coloca no papel esse desenho, e depois do desenho todo prontinho, ele manda para a fábrica. E a fábrica faz tudo que está ali naquele desenho, faz o carro, constrói o carro e manda para as concessionárias. E nós vamos lá, escolhemos o carro na cor que queremos, no modelo que queremos. Então, como os Abraham falam, tudo é criado primeiro na mente. Depois é que as coisas vêm para cá. É um entendimento muito maravilhoso e assim, que abre assim a mente da gente para enxergar outras coisas, não é verdade? E indo um pouquinho mais além, já que estamos falando, né, do todo, de como o todo cria mentalmente e como que nós criamos mentalmente, nós já sabemos, os Abraham falam que nós somos a essência de Deus, a essência do todo, nós somos a extensão, uma parte de Deus aqui, vivendo essa experiência física. Então, eu li num livro que eu estudei, da Cabala Judaica, que fala que tudo que está aqui nesse mundo material é apenas 1% dessa energia universal, dessa energia que cria mundos e universos, ou seja, de Deus, do todo. E eles falam 1% a nível de entendimento, para que a gente entenda mais ou menos, né, o quanto nós somos de Deus aqui. Então, Deus, no desejo de se experimentar, de se experienciar em suas próprias criações, projetou 1%, ou outros ensinamentos falam que pode ser até menos de 1%,
para que assim pudesse viver essa experiência aqui em uma forma física e assim se expandir cada vez mais, né? Se tornar maior, muito, muito, muito maior, além do que ele já é. Então, resumindo todo, além de criar tudo que existe, tudo que há, ele também é tudo que existe, tudo que há. Então, isso quer dizer que Deus, o todo, assumiu uma forma física para assim se tornar tangível, para assim se tornar visível. E para quem está ouvindo, né, isso pela primeira vez, leva um choque. Eu falo por mim porque quando eu me deparei com esse entendimento, eu não aceitei, não entendia, não entrava de jeito nenhum. Isso porque as verdades que estavam em mim não deixavam essa verdade nova, esse conhecimento novo entrar. Então demorou bastante para que eu compreendesse. Eu comprei livros, eu fiz curso, eu fui atrás de vários entendimentos, vários conhecimentos para que assim eu chegasse a entender realmente o que estava sendo falado. Ou seja, eu sou Deus. 1% só, mas eu sou. E isso é muito difícil, né? Para quem está ouvindo pela primeira vez. Então, a maior parte nossa está lá no mundo invisível. E os Zebras também falam, né? Na verdade, eu estou fazendo esse vídeo em cima do que os Zebras falam pra gente. Então, 99% de quem somos está lá. E apenas 1% está aqui se experimentando. E isso não quer dizer que existe uma separação. Não, nada está separado. Tudo está interligado. Tudo é Deus, em qualquer lugar, em qualquer tempo, no espaço, enfim. Nada está separado. E voltando novamente ao que os Abraham falam, antes da gente chegar aqui nesse planeta, nós já sabíamos o que viríamos fazer aqui. Nós sabíamos quem éramos e que viríamos para cá para criar com alegria, com amor, enfim. Só que, ao chegarmos aqui, esse entendimento eu li em outro livro, não foi com os ensinamentos dos Abraham. Só que quando a gente chegou aqui nesse planeta para viver essa experiência, nós começamos a nos envolvermos com tudo que estava aqui. Começamos a acreditar em tudo aquilo que era falado para a gente, o que os nossos pais nos ensinavam, os professores, a sociedade no geral. Então, à medida que a gente ia aprendendo, à medida que a gente ia observando, a gente foi se identificando com tudo isso. Fomos acreditando que somos o corpo físico, que somos a mente, os pensamentos. E para intensificar tudo isso, para fortalecer tudo isso, toda essa identificação com o corpo físico e com esse mundo material, ainda temos o documento de identidade que mostra pra gente que nós temos um número de identificação, enfim, mostra tudo. Então tudo só vem contribuindo para que a gente acredite que somos o corpo físico, que somos a mente, para que a gente acredite que só existe esse mundo material. É tanto que para a gente chegar a esse entendimento e começarmos a olhar para o mundo invisível, para uma outra dimensão, com um olhar, né, de aceitação de que realmente existe, a gente demora um pouco. Mas, graças a Deus, estamos todos evoluindo, né? Os ensinamentos dos Abraham, como um monte de outras coisas que estão chegando, que estão no caminho, na verdade, e a gente vai se deparando para que assim a gente possa começar a despertar. Porque o nosso grande propósito aqui é voltar para casa. E voltar para casa em consciência, descobrir que somos essa pequena porção de consciência de Deus, que somos uma divindade vivendo aqui nesse planeta para criar, né, com alegria, com amor. E quanto mais a gente se experiencia, quanto mais nós vivemos situações diferenciadas, mais nós vamos despertando. Quanto mais a gente enfrenta as dificuldades, mais a gente vai descobrindo um novo caminho, vamos descobrindo novas formas de viver, de buscar o nosso verdadeiro propósito. Quando a gente vive grandes dificuldades, nós estamos sempre querendo achar uma forma de vivermos uma vida mais agradável. Quanto mais a gente busca essa vida mais agradável, mais nós vamos de encontro, né, à nossa essência verdadeira, ao bem-estar, ao amor, a tudo de bom e maravilhoso. Porque Deus é isso, o todo é isso. A base do universo é o bem-estar, é o amor, é a alegria. Então, o tempo todo nós estamos inconscientemente buscando esse bem-estar. Estamos buscando sair de situações difíceis para situações agradáveis.
porque essa é a nossa essência. E o tempo todo, Deus, o todo, a nossa maior parte está nos chamando para o caminho do bem-estar, do amor. Só que como a gente vive tão desconectado com Deus, como a gente vive aqui nesse mundo físico, acreditando que somos tudo isso, acreditando na existência da morte como o fim de tudo, acreditando que só existe isso aqui, a gente não consegue ter essa conexão com Deus. A partir do entendimento de quem somos, então a coisa começa a mudar, né? A coisa começa a se transformar. E todos nós que estamos buscando algum tipo de entendimento, todos nós que já estamos lendo, por exemplo, ouvindo os áudios ou lendo nos livros o que os Abraham falam para a gente ou qualquer outro ensinamento, nós estamos nesse caminho. Já estamos bem adiantados como os Abraham falam, né? Porque para estar ouvindo, lendo o que eles estão falando é porque realmente a gente já não estamos tão aqui nesse mundo material, já estamos enxergando um outro caminho, uma brechinha, né, para um outro caminho. Então é isso, gente. Depois eu vou deixar outras leis, as principais, né, porque são muitas as leis. Depois eu vou deixar outras para que a gente vá entendendo, né, sobre o que os Abrahams estão falando. Então essa primeira lei explica que nós criamos mentalmente. Ao entender que nós criamos mentalmente, nós vamos com certeza ter mais leveza para pensar, para criar, né, aquilo que nós desejamos, para visualizar. Uma vez que Deus, o todo, cria mentalmente, nós também fazemos a mesma coisa. Gente, depois, sabe, à medida que eu for me adaptando com essa vida de gravar vídeos, que ainda é algo muito novo para mim, eu ainda não peguei aquela consistência de colocar vídeos aqui, ó, eu vou melhorando, né? Eu vou ficando mais à vontade, porque eu tenho uma dificuldade imensa. E aproveitando, já que eu falei de um assunto tão polêmico, tão difícil de entendimento, de aceitação, para uma grande maioria, eu vou deixar aqui para vocês, mostrar aqui para vocês alguns livros que me trouxeram muito entendimento. O livro de Mirdar, que é maravilhoso. Quem pensa enriquece. Geralmente a gente começa a encontrar Deus quando queremos melhorar de vida, quando queremos ter mais dinheiro, né? Quando queremos viver uma vida boa. Esse daqui, O Poder do Subconsciente, que é tudo. Nós somos a mente, no sentido de que a usamos como uma ferramenta para estar, né, nesses dois planos. O plano superior e aqui o plano mental, o plano inferior. Então a mente é a ferramenta mais importante que nós temos para nos conectarmos, para criarmos qualquer coisa. Precisamos entender um pouquinho sobre ela, o mínimo possível, mas precisamos. Aqui está A Escola dos Deuses, um livro muito bom, eu ainda não acabei de lê-lo. E Conversando com Deus, que também é um livro maravilhoso e tem muitos ensinamentos. Tem outro ali também que eu esqueci, que é O Poder do Silêncio, do Eclaton. E o Caibalion, esse livrinho fininho, mas que tem muitos ensinamentos. Ensinamentos com mais de 100 anos, ensinamentos que estiveram, né, ocultos, escondidos por muitos anos. Nós não poderíamos ter acesso a todas essas informações, afinal, são informações que nos traria liberdade, não é? São informações que faria com que nós fôssemos livres, criássemos a nossa própria realidade sem esperar por ninguém.